boa noite a todos, boa noite aos irmãos que nos acompanham, né, pelo YouTube, que nos acompanharão, os irmãos que se fazem presente aqui também pelo estudo através do Google Meet, né. Vamos dar sequência hoje ao nosso estudo de Apocalipse, hoje já chegando, né, no capítulo de número 15, né. Então, como já coloquei aqui para os irmãos, hoje um pouco mais rápido, né, creio que vai ser um pouco diferente dos outros vídeos, né? São apenas 8 versículos, ele serve como um preparatório, né? Chamado de um interlúdio ali, para que aponte, né, para os flagelos ali, né? A gente vai ver que propriamente os flagelos são as taças, né? A gente vai até trabalhar um pouquinho isso aqui no estudo de hoje. Vamos organizar ainda, né, a parte do último vídeo, né? Nós teremos ainda o capítulo 14 e aí propriamente hoje o capítulo de número 15. Então, o texto é esse, irmãos. Os 7 flagelos. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aqui foi uma parte de abertura e agora a sequência. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos para a sequência aqui, irmãos. Deus envia os flagelos. Então, depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Como já falei, né, aqui a parte, né, das sessões, né, chamadas ali as 7 sessões, e nós vemos aqui esse interlúdio, né, propriamente dito, do santuário aqui, da visão, né, que João tem aqui e nos relata. A gente vai entender, irmãos, um pouquinho, porque como ele faz uma ponte ainda para o capítulo 16, vou tentar passar aqui pontuando, né, e especificando alguns pontos importantes desses 8 versículos, né. Como falei, não são longos, e se você fizer uma leitura aí na sequência, né, que nós estamos trabalhando, nós vamos perceber, até eu sempre comento aqui, né, com o Alan, que há uma sequência clara, né, quando nós entendemos esses 7, né, ciclos, né, que eles vão se seguindo. Lembrando, irmãos, que essa sequência, né, ela sempre vai trabalhar aumentando, né, ou intensificando até o dia final. Então, ela diz respeito tanto da primeira vinda, né, quanto a segunda vinda. Então, a gente vê uma sequência de 7, né, histórias sendo recontadas, né, às vezes interlúdios, né, como se fossem intervalos preparatórios, né, para o tema que se segue, mas nós percebemos essa sequência progressiva, né? Então, todas as vezes, irmãos, que nós analisamos na Bíblia, né, nós sempre temos que ter essa visão progressiva da revelação de Deus, né? Senão a gente não vai conseguir acompanhar. Vamos seguir, irmãos? Então, contexto, né? Apocalipse 15 é a calmaria antes da tempestade final. Como falei, um período aqui preparatório, né? Funcionando como um interlúdio celestial. Esse capítulo serve de prólogo direto para as 7 taças da ira de Deus, descritas no capítulo 16. O 16 ele já segue a sequência ali dos 7, por isso que eu não tratei
hoje para não ficar tão extenso. O capítulo 14, como vimos semana passada, nos deu um vislumbre da segurança dos redimidos e da certeza do juízo. O capítulo 15 nos leva para dentro do santuário celestial para testemunhar, aqui o termo é liturgia mesmo, né? A liturgia que precede a consumação da ira divina. Como falei, né? É quase que mostrando como no céu há uma preparação para que essa ira, né, venha de forma efetiva, já no capítulo de número 16. Ele revela que os juízos finais de Deus não são atos arbitrários de fúria, mas emanam da sua santidade e são celebrados por aqueles que foram vitoriosos pela fé. Aqui. Então, a natureza da vitória cristã e a adoração que celebra a justiça. Os 4 primeiros versículos, né? Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos. Então, 7 últimos, né? Aqui já dando essa martelada final, né, digamos assim. Pois com esse se consumou a cólera de Deus, né, ou ira. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, já trabalhamos no capítulo 13, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então, a cena abre aí, né, com os vencedores da besta em pé. E aí a vitória deles que não foi alcançada com espadas, mas com perseverança, e não com poder político, mas com fidelidade até a morte. É interessante, né, se a gente parar para pensarmos que a vitória para o povo de Deus, ele tem uma perspectiva diferente, né? Quando a gente ouve falar aí, né, culto da vitória, né, o pessoal celebrando uma vitória de vida cristã, a gente vai analisar aqui, principalmente através do texto que nós estamos vendo, né, que a vitória se deu em meio à morte, né? Pela fidelidade deles, custou as suas vidas eles se manterem fiéis. E nisso eles foram vencedores, né? Então, analisando na perspectiva cristã, a vitória está muito ligada à fidelidade e não está ligada a que as coisas vão dar certo, né, nesse mundo, ou que nós vamos conseguir coisas ou benefícios materiais, né? Mas a vitória cristã está sempre ligada nesse sentido, né? A fidelidade, né? Sejam vitórias na área da santificação, sejam vitórias de você não negar a sua fé até o fim, até a morte. Então, é esse o sentido de vitória na vida cristã. Então, eles estão sobre um mar de vidro, né? Aqui a santidade transcendente de Deus, que agora está mesclado de fogo, o juízo purificador que está prestes a vir. Então ele ainda faz um misto, né? Mas daquilo que na sequência vai se seguir apenas em ira, né? Mas a ideia aqui é que essa ira emana da santidade de Deus, ou seja, um Deus santo está se irando com uma ira santa. Deus não é como nós, né? Mesquinho e se ira por qualquer coisa, né? Ou se ira por causas injustas, né? Nós estamos falando daquele que é santo, santo, santo e que a sua ira também demonstra essa santidade, né? A presença deles ali antes do derramamento da ira é a garantia de que os remidos são poupados do juízo condenatório, né? Nesse sentido de juízo final. Eles entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Aqui fica claro, né, a ponte, né? Lembrando que nós temos às vezes a tendência de dividir, né, Antigo e Novo Testamento, coisa que a Bíblia nunca faz, né? Por isso que é aquilo que eu falei na introdução, a revelação ela é sempre progressiva, né? Então de Gênesis a Apocalipse a Bíblia é um todo. Então, como já ouvimos aí, né, um irmão comentar lá na escola bíblica, né, não esquece o Antigo Testamento. Esquecemos, irmãos, o Antigo Testamento, nós não saberemos a criação, nós não saberemos a doutrina do pecado, nós não saberemos nada de maneira progressiva e não fará sentido quando nós abrirmos apenas o Novo Testamento e olharmos Cristo, dá a impressão de por que Cristo veio. Nós não entendemos o pecado, nós não entendemos a criação, nós não entendemos as leis de Deus, nós não entendemos o porquê tudo aconteceu para que quando Cristo viesse, as coisas que eram sombras agora se tornassem claras. Então a gente precisa ter esse entendimento. E até por isso que a gente tem trabalhado, né, na igreja
Antigo Testamento. Então, nunca se divide a Bíblia, né, nesse sentido de Antigo e Novo Testamento. Até, né, a nível de curiosidade, irmãos, quando você vai para os evangelhos, né, a Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ainda caminhar numa perspectiva de Antigo Testamento, entre aspas, né, porque eles ainda estão nos moldes da lei, né, tanto que José e Maria, eles vão ofertar sacrifício por Jesus, e eles estão no que nós chamamos de Novo Testamento. João Batista é o último dos profetas, né? Então, se a gente olhar, peraí, no Novo Testamento tem profeta? Tem o último profeta, que é João Batista. Então, perceba, irmãos, que ela é sempre no sentido progressivo. A gente nunca pode pegar as divisões, né, e pegar Antigo, Novo Testamento. É claro que em Cristo as coisas se tornam mais claras, mas a gente precisa fazer essa caminhada progressiva. E por que isso é importante? No texto que nós lemos aqui, irmãos, ele está unindo Moisés e colocando aqui o cântico que foi usado por Moisés lá em Êxodo 15, depois os irmãos podem abrir lá, né? Ele é um pouco mais extenso, né? Ele celebra a libertação de Israel através do juízo de Deus sobre o Egito, a maior potência opressora da época. O cântico do Cordeiro celebra a libertação do pecado de Satanás através do sacrifício de Cristo. Então, ao unir os dois, os santos declaram que a história da salvação é uma única história, na qual Deus sempre age da mesma forma. Ele salva o seu povo julgando seus opressores. O que ele fez no Mar Vermelho, ele fará de forma final e cósmica. Então percebemos que tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento, ele sempre é sombra de coisas que vão acontecer ainda. Às vezes a gente olha e pensa, não, mas aí em Cristo tudo se revelou. Mas aqui, se a gente parar para pensar, ainda vai se revelar de maneira final aquilo que foi a saída do povo, a libertação de um povo. É claro que em Cristo há uma libertação direta, né, nesse sentido do pecado, né? Então a gente consegue fazer conexões de aquilo que está no Antigo Testamento e nós estamos em Apocalipse. Então percebam, irmãos, como a Bíblia é um todo. Então o conteúdo do cântico é a chave. Ele não celebra a destruição dos ímpios, mas o cântico vai celebrar ali o caráter de Deus revelado em seus atos. Eles adoram a Deus porque suas obras são grandes, seus caminhos justos e verdadeiros e sua santidade é única. A adoração no céu é a resposta à manifestação dos atos de justiça de Deus. E aqui, irmãos, até para pontuar um pouquinho, nós temos, irmãos, um anseio inato por justiça. Se você analisar, inclusive as pessoas afora têm esse sentido inato de justiça. Até analisando um dos estudos, teve um pastor que ele comentou assim que às vezes as pessoas, quando vêm os desastres, né, naturais, as pessoas falam assim, né, a mãe natureza está revoltada, né? A mãe natureza está se voltando agora, porque muita poluição, tudo, e aí aquela revolta, né? Aquele juízo da mãe natureza agora, mandando ali os tsunamis e as coisas. Mas esses mesmos que fazem esse paralelo, né, de que a mãe natureza está se revoltando, são aqueles que só querem um Deus de amor. Parece contraditório, né? São os defensores de causas que Deus é amor e no final ele vai amar todo mundo. Mas a mãe natureza se revolta. Mas peraí, né? É um contraste, irmãos. Percebam que nós temos essa tendência também de querer uma justiça no âmbito nosso, né, próprio, e muitas vezes injusto. Mas quando, e eu coloco cristãos e não cristãos também pensam dessa forma, quando eles querem uma justiça aos seus moldes, né? Eles querem uma justiça de acordo com causas que eles estão a par. Mas quando se fala em justiça de Deus, é sempre um problema. Ou é tão difícil até para alguns cristãos, entre aspas, né, ditos cristãos, que estão na igreja, mas que, não, um Deus que se ira, não pode, pastor. Um Deus que se revolta, não pode. Mas perceba, irmãos, que nós, ao olharmos no senso de justiça comum, quando você coloca um bandido, um criminoso, alguém que cometeu ali algo muito grave, você quer a justiça. Parece estranho, né? Mas todos querem a justiça. Mas quando falamos do Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que é o padrão perfeito de justiça e santidade, nós temos dificuldade. E por que surge essa dificuldade? É porque ao considerarmos que Deus ele é justo, nós consideramos que nós somos injustos. E esse é o ponto que acaba não fechando, irmãos, porque nós, considerando o Deus que criou todas as coisas e tem um senso de justiça final,
ao mesmo tempo nós estamos nos considerando como injustos e pecadores. E aí que começa verdadeiramente, né, vamos dizer assim, o processo de conversão, o processo de arrependimento. Porque se nós não entendermos que existe uma justiça e que esse senso de justiça, às vezes humano, ele falha, nós somos confortados com a justiça divina. Que por mais que aqui as coisas não sejam resolvidas e consumadas, no final o Deus Todo-Poderoso vai resolver e solucionar de maneira plena, porque Ele é o justo juiz. Perdão aí, irmãos, por estender um pouco, mas só para a gente entender melhor aqui o sentido aqui. Então, a nossa definição de vitória, né, precisa ser celestial, como já trabalhei aqui no último slide, né, e não terrena. Vencer no reino de Deus muitas vezes significa perder aos olhos do mundo. Perder status, conforto, oportunidades, como vimos aqui, né, os remidos ali, e por vezes a própria vida, por se recusar a receber a marca da besta, comprometer a fé para se adequar ao sistema. Esta cena nos encoraja a perseverar. A verdadeira posição de honra é estar em pé diante de Deus e não nos palácios dos homens. Além disso, quando oramos por justiça, que nosso clamor seja para que o caráter justo e santo de Deus seja manifesto e vindicado, e não apenas para satisfazer nosso desejo de vingança, que é o que eu acabei de tratar aqui, irmãos. Muitas vezes nossa justiça passa pelo nosso crivo. E aí, não, cristãos e cristãos têm o mesmo problema, porque se depender de nós, irmãos, nós temos um senso de justiça muito falho. E nós vamos querer, na nossa percepção, julgar algumas pessoas e deixar outras. Então, perceba, irmãos, que o senso de justiça final, ele repousa em Deus. E isso precisa ser libertador para nós, tanto como cristãos, e entendendo que aqueles que não conhecem a Cristo receberão a justa paga daquilo que eles fazem deliberadamente. Então, não deve ser diferente, a mesma ênfase ao se falar de um Deus de amor, falarmos também de um Deus que se ira, um Deus de justiça. Aí, a segunda parte, né, versículos 5 a 8, até coloquei o primeiro versículo, porque ele vai fazer conexão do 5 em diante, né? Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, os anjos aqui, né, não saem de qualquer lugar, mas do santuário, do tabernáculo do testemunho, lugar da presença de Deus. Então, o juízo, como já falei aqui, ele emana do coração da santidade e da aliança de Deus. Não tem, irmãos, essa ideia de uma justiça, né, como muitos pensam, né, mas é injusto Deus julgar. Mas é injusto, as pessoas não tiveram oportunidade, né? A gente vai ver que isso é apenas uma falácia, né? Quando você abre Romanos 1, por exemplo, né? A própria criação revela Deus. Então, tem várias expressões. Eclesiastes vai dizer que o homem nasce com o senso de Deus cravado no seu coração, com a lei de Deus gravada no seu coração. Então, nesse sentido, né, ateísmo ele não existe, irmãos, né? Ateísmo a gente vai entender que não existe, porque todo ser humano tem inato a essência de que ele foi criado, que ele sabe das leis de Deus. A diferença é que ele não reconhece isso. E aí um ateísmo gera ou beira a ponto da loucura, porque não faz sentido você negar aquilo que está intrínseco em você. É como você negar a própria natureza, é como você negar que você é, como nós temos visto muito à nossa volta, né? E vamos entender isso também como uma própria expressão de juízo de Deus quando abrimos em Romanos capítulo de número 1. Então, é a resposta santa de Deus ao pecado que viola a sua lei, ali o testemunho. Os anjos vestidos como sacerdotes, com linho puro e resplandecente, executam um ato litúrgico santo, não um massacre descontrolado. A cena culmina com o santuário se enchendo da fumaça procedente da glória de Deus, tornando inacessível. Isso simboliza que o tempo de intercessão terminou, a era da graça deu lugar à consumação da justiça e o processo, uma vez iniciado, é irreversível até o seu cumprimento. A gente vai melhorar isso aqui, mas o que eu coloquei na sequência, deixa eu ver aqui, isso. João descreve os juízos para fazer um paralelo aqui progressivo, né, para a gente entender com as trombetas.
com os 7 últimos flagelos, né, com os quais se consumou a cólera de Deus. A palavra flagelo, né, traz a ideia no grego das pragas do Egito. Mais uma vez aqui faz conexão àquilo que aconteceu, né, lá no êxodo do Egito. Deus, ao mesmo tempo, agindo com ira, né, sendo derramada ali no Egito, mas agindo ao mesmo tempo com graça, ou seja, libertando um povo. Basicamente um ensaio, né, daquilo que acontecerá no dia final, estabelecendo um paralelo direto. No entanto, existe uma diferença crucial entre os juízos anteriores, no caso as trombetas, que é o que a gente vai ver agora, irmãos. As trombetas que nós vimos lá no capítulo 8 e 9 foram juízos parciais. E perceba que lá ainda havia uma oportunidade de arrependimento, né? Lembra que foi afetado a terça parte da terra, do mar, dos rios, ou seja, ainda em partes, né? Funcionaram como advertências severas chamados de despertar para que o mundo se arrependesse. As taças, por outro lado, que é o que nós vamos ver, são descritas como últimos flagelos, ou seja, não tem mais oportunidade. Então, elas não são mais parciais, mas totais e finais. Aqui já vai representar a transição da advertência para a execução da sentença. Se as trombetas foram o alarme de incêndio soando alto, as taças são o colapso final do edifício em chamas sobre aqueles que se recusaram a sair. E nós vimos, né, ali nas trombetas, capítulo 8, capítulo 9, que mesmo vendo tudo o que estava acontecendo, as pessoas não se voltavam em arrependimento. E os avisos estão aí à volta, né, irmãos? A imagem da taça, o cálice, né? Isso aqui é importante também, porque os flagelos que vão se abrir no capítulo 16 traz essa ideia de taça ou em algumas traduções cálice, né? E aqui para a gente entender, no Antigo Testamento, o cálice da ira de Deus, lá em Isaías 51:17, Jeremias 25:15, é um símbolo poderoso do juízo divino que uma nação ou pessoa ímpia é forçada a beber até a última gota. Até aqui um paralelo, irmãos, que o vinho, né, puro no Antigo Testamento era realmente difícil de se tomar. Lembra que lá na frente Paulo vai recomendar para Timóteo, né, beber lá um pouco de vinho, mas misturado com água, né? Que a ideia ali era justamente para ele não ter mais problemas estomacais, né? Então, a ideia de vinho puro, né? De tomar o cálice puro, né? Traz essa ideia aqui do cálice da ira de Deus. É a medida completa e inebriante da retribuição divina. Jesus do Getsemane, e aqui é a conexão direta, né, que nós vamos entender, orou sobre esse mesmo cálice. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? O cálice da ira de Deus. Ou seja, Jesus toma toda a ira de Deus sobre si. Aquilo que deveria ser a justa paga que viria sobre nós. A única diferença, irmãos, que a gente vai pegar aqui, daquilo que virá de maneira justa sobre os ímpios, é que para nós ela é bebida por Cristo. É só isso, irmãos. Então não tem nada nosso, não tem nada que nós venhamos a fazer, não tem nada que a gente venha a conquistar ou a gente venha a sanar a ira de Deus, a não ser Cristo, o próprio Filho vindo, levando sobre si, tomando toda a ira de Deus, para que essa ira não recaia sobre nós. Então, esse mesmo cálice da ira que Cristo esgotou pelos crentes é apresentado em 7 taças para ser derramado sobre o mundo impetinente que o rejeitou. Aqui. Então, finalmente, a origem do juízo, o santuário do tabernáculo do testemunho, como já vimos, e a fumaça da glória que o preenche, impedindo a entrada. E aqui reforça a natureza santa e permanente. A era da intercessão se encerrou. A justiça santa de Deus agora se manifestará sem impedimentos, ou seja, não há mais oportunidade aqui para arrependimento. Então, irmãos, precisamos recuperar uma visão bíblica da santidade de Deus e até mesmo da ira, né? A ira de Deus não é o oposto do seu amor. A gente precisa equilibrar aqui essas duas questões. É a reação de seu amor santo contra tudo que destrói suas criaturas e sua criação. Entender que o juízo emana do santuário deve nos levar a duas atitudes. Primeiro, um profundo temor reverente que nos impulsiona a viver em santidade, ou seja, nada de nós, mas tudo que Cristo fez por nós. A resposta que nós fazemos é mera obediência, é simplesmente você olhar para aquilo que Cristo fez, reconhecer, agradecer e viver uma vida de santidade. Não porque queremos conquistar um céu, mas porque entendemos que Ele já levou sobre si tudo aquilo que viria sobre nós. Então, aquilo que nós fazemos, irmãos, é resultado desse entendimento. Nós nunca caminhamos para ser salvos.
mas entendendo a salvação que recebemos, nós caminhamos em obediência ao Senhor. E segundo, uma urgência renovada para a evangelização. Sabemos que a porta do santuário, que hoje está aberta pela graça através de Cristo, um dia se fechará. E aqui fecha com esse alerta final, né? Que chegará o dia, irmãos, onde as portas irão se fechar. Se pararmos para pensar, aqui a gente está fazendo uma conexão com a segunda vinda e já nesse período final. Mas pensa comigo, irmãos, e aqueles que já morreram? E aqueles que se vão sem conhecer a Cristo? Eles já entram, em alguma medida, no estado de receber a devida punição dos seus atos. Então, quando falamos, irmãos, em evangelização, não estamos falando de qualquer coisa. Quando falamos de urgência para se pregar o evangelho, não estamos falando apenas por falar, ou o pastor tem que fazer isso, ou não, é papel de algum procedimento que a igreja vai fazer agora, saindo, distribuindo. Meus irmãos, é a vida do cristão. Porque se eu entendo o que é esse cálice da ira, se eu entendo a ira vindoura de Cristo, pensa, irmãos, que é massacrante você saber disso e saber que na sua volta tem pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Perceba que evangelizar é aquilo que Deus nos proporcionou para esse tempo. Eu já disse isso aqui em cultos várias vezes, que no céu não vai ter evangelização, irmãos. No céu só vai ter os remidos, os santos. Agora, o período que Deus proporcionou para que você pregue o evangelho se chama hoje. Hoje é o dia de se pregar o evangelho. Não é protelar ou esperar que alguém faça, ou achar que todo mundo já sabe, que hoje em dia tem rede social. Isso passa pela sua vida e pela minha vida. E aí, concluindo, irmãos, a progressão das trombetas para as taças nos ensina sobre a paciência e a justiça de Deus. Ela adverte antes de executar a sentença final. Hoje vivemos num tempo de trombetas, lembrando que ainda vivemos esse tempo dos avisos, dos anúncios. As crises, os desastres e a própria pregação do Evangelho servem como aviso da santidade de Deus e da necessidade de arrependimento. E lembrando, irmãos, que o fato de você evangelizar necessariamente não significa que a pessoa vai se arrepender e crer, que aí é papel do Espírito Santo. Agora, o nosso papel é evangelizar e evangelizando glorificamos a Deus. Quer na pessoa aceitando ou quer a pessoa negando o evangelho. O nosso papel é evangelizar. Isso independe da reação da pessoa, isso independe se a pessoa vai aceitar ou não aceitar. É o nosso papel, o nosso dever é viver em constante evangelismo. Não devemos interpretar a paciência de Deus como indiferença. Devemos ouvir os alarmes e instar outros a fazerem o mesmo, pois o dia virá em que as taças de ouro serão derramadas e a porta do santuário será fechada. E a única forma de escapar, como já vimos aqui do cálice da ira, é se abrigar naquele que o bebeu por nós. Cristo foi o único e é o único que conseguiu tomar todo o cálice da ira de Deus. Aquilo que nós merecidamente nós deveríamos receber e deveríamos tomar. Mas Cristo, por graça, apenas por graça, ele toma no nosso lugar, ele leva sobre si toda a ira de Deus para que ela não recaia sobre nós. Então, irmãos, entender e meditar um pouquinho sobre ira de Deus, isso amplifica você saber sobre graça, isso amplifica você saber sobre a obra de Cristo na cruz. Porque apenas olhar para um Deus que te ama, um Deus que é amor, um Deus que te salva, agora, me salva do quê? Me salva da ira do Todo-Poderoso. Me salva de beber aquilo que eu jamais poderia beber. Então, olhar para Cristo, olhar para a ira de Deus, aqui, né, esse misto de ira misturado com salvação, como a gente vê ali em Êxodo, é justamente ter plena compreensão da obra de Cristo no Calvário. Deus não apenas, né, nos salvou, como se fosse nos tirar ali do inferno e pronto, né, mas Ele nos salva da ira vindoura que viria. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe e que Deus assim nos faça viver em constante evangelismo. Amém?